Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da Claro e NET. E hoje o Universo Cultural traz o convidado Guilherme Nunes. Guilherme Nunes, que vai nos falar sobre a trajetória da carreira dele. Bem-vindo ao programa. Obrigado. O que te levou a ingressar no teatro? Olha, é uma história muito grande, assim, eu adoro contar sempre, mas tem que botar bastante, bastante tempo, assim. Bom, o teatro meio que ele sempre esteve presente, assim, na minha vida, tanto no escolar e quanto na minha vida pessoal, assim, por gostar sempre, né? E minha vida inteira, assim, eu meio que estudei em algumas escolas que eram em tempo integral. E algumas escolas de tempo integral, eles tinham alguns programas também que eram tanto de música ou de teatro, assim, e foi bem interessante. E eu nasci em Jaguarão, sou natural de Jaguarão, e há mais ou menos a partir dos 6, 7 anos, assim, eu me mudei para Belo Horizonte. E lá, quando eu comecei a estudar na escola, tinha um programa de teatro lá também. E aí, enfim, foi 3, 4, 5 apresentações que a gente fazia. E aí eu adorava sempre, eu gostava muito. Às vezes, tipo, eu era também junto com a professora e o diretor, não é pra fazer assim, não é pra faltar, não Já é pra... dirigia? Já dirigido, assim, quase. E aí, tipo, eu gostava muito, assim, pra isso. E às vezes a professora também, ela passava essa responsabilidade pra gente, assim, tipo, eu não vou chegar agora, vou chegar, tipo, uns 10 minutos atrasado. Então, tipo, se tu puder reunir o pessoal e tudo mais. Mas, enfim, e também teve um tempo, mais ou menos 2019, eu tive que me mudar para o Rio de Janeiro. E lá eu participei também de um outro grupo de teatro que era da própria escola, que é da Escola José Veríssimo. E aí, lá no Rio de Janeiro, na época, né, tinha sempre, todo ano, tinha um festival que era o Festa, que era o Festival de Teatro dos Alunos da Rede. E aí a gente participou com a peça chamada Alma da Borboleta. E aí, enfim, foi muitos ensaios também, eu também fiquei relembrando da época que era curtindo a trajetória ali daquele meu mini diretor que tinha ali no em BH. E aí eu fui pra lá e a gente ganhou esse festival, assim. E aí, pra mim, que teve um grande estouro, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, é muito legal, a gente pode ser, né? A gente pode ganhar coisas com teatro, a gente pode, enfim, chegar com essa arte em vários lugares, sabe? Porque era uma escola de rede pública, assim, perto ali mais ou menos da Tijuca, Mangueira, assim, mais ou menos onde é que era a escola. E aí a gente indo pra um lugar que era um festival, um teatro grandão, assim, tipo, era uma coisa muito legal, foi muito interessante. Mas, enfim, foi muito bonito. E depois eu tive que me mudar pra Jaguarão de novo. E aí, e aí eu De pensei, volta pro sul. de volta pro sul. E aí, só que em Jaguarão a escola não era de tempo integral, era o ensino médio já, e aí era só a parte da manhã, veio a pandemia também, né, 2019 que a gente ganhou esse festival. Depois, aí veio a pandemia, veio aquela coisa do EAD também, então já meio que tinha aquela coisa de não ter o contato, mas sempre vendo teatro, sempre vendo alguns filmes e tudo mais. E eu não. Eu tava com saudade disso, né? Tipo, nossa, tô com saudade de atuar, tô com saudade de fazer alguma coisa, de pisar num palco, de, sei lá, fazer alguma coisa. Tem um ditado, né, que depois que o ator pisa no palco não tem retorno, né? Sim. E nossa, aí eu tava com. Eu tava com essa coisa assim, né? E depois eu fiquei descobrindo que na minha cidade, mais ou menos em meados de 2023, ali, se criou um grupo chamado Teatralizando. Um grupo lá que começou na Unipampa com o aluno Rafael Odara, mais conhecido como Rafael Odara lá, é o Rafael de Souza Freitas. Ele era aluno de Política e Produção Cultural lá no Unipampa. E aí o projeto de TCC dele era o Teatralizando, que era um grupo de comunitário de teatro, né? E aí eu achei aquilo tipo muito incrível, só que aí foi uma época exatamente que eu tava no meu terceiro ano, eu comecei a trabalhar de noite, né? Assim, bem no finalzinho, meio que engatando pro outro, formando e já começando a trabalhar. E aí eu pensei, eu não tenho tempo pra isso, mas é a coisa que eu mais quero. Só que no momento que eu me formei, eu pensei, tá, eu tenho toda a tarde e manhã livre, assim. Só que aí eu trabalhava, tipo, de noite, madrugada, né? Aí eu pensei, tá, o que eu vou fazer pra pegar esse projeto, né? Não, eu vou dormir cedo. Nossa, eu vou chegar ao trabalho, eu vou dormir cedo. Eu vou chegar lá todo dia às 2 horas das 3 e de lá eu já saí direto pro trabalho, que começava às 6 horas mais ou menos. E aí lá eu pensei, não, vou fazer essa rotina exaustiva, mas não vou deixar de fazer, sabe? E aí eu conheci pessoas muito incríveis lá da minha cidade, assim. Eu conheci pessoas ali da comunidade que eu não conhecia, que era um bairro que era diferente do meu também. Conheci o Rafael também, ele é muito, assim, incrível, incrível mesmo, assim. E ele é do Rio de Janeiro, na verdade, lá em Niterói. E né, é um projeto muito incrível, mais ou menos 2023 ali.
eu comecei também a ajudar ele a dirigir algumas coisas por conta da carreira também que eu tinha, enfim, mais ou menos ali entre 2018, 2019, que foi ali do momento de BH, transição para Rio de Janeiro e ali em Jaguarão de novo. E aí eu falei assim, não, eu tenho experiência com algumas oficinas que eu fazia, alguns jogos teatrais, aí eu ajudava ele assim, tipo, dando algumas ideias, como é que era alguns jogos teatrais, enfim, dando algum repertório, tipo, livros também, tipo, ó, tem esse livro que eu jogo os jogos teatrais, tem um livro da Viola Spolin, tem do Augusto Boal também, maravilhosos. Enfim, tem esse repertório aqui. Aí ele falou assim, tu quer ajudar a começar a administrar as oficinas? Aí eu fiquei, não sei se eu tenho coragem, mas eu vou começar. E aí eu falei assim, eu vou. E aí tinha dias também que ele falava, tipo, hoje eu não vou conseguir, tu pode fazer uma oficina com esses jogos que a gente combinou? Aí eu fiquei, cara, eu posso. Que baita oportunidade, né? Uma baita oportunidade pra mim. E ali eu comecei a criar, tipo, uma autonomia que eu acho que talvez se eu não tivesse com esse grupo ali, eu acho que eu não teria autonomia de algumas oficinas que eu ministro hoje. Hoje, agora eu sou coordenador do grupo de teatro lá. O Rafael, ele teve que se formar, né? Acontece quando tá num curso. Ele se formou e acabou que ele não conseguiu manter o Tulum Teatralizando lá. E aí ele teve que voltar pra Niterói. Mas tem uma coisa que ele falou que é muito bonita, que eu adoro, assim, que ele quer plantar uma semente de teatralizando em cada lugar que ele passar. Ele quer picar o bichinho do teatro em cada pessoa. Sim. E começar a fazer esse repertório, né, de ter várias coisas. Então, tipo, ele criou o teatro comunitário, lá o Teatralizando, lá em Niterói, e a gente tem ali em Jaguarão, onde que ele começou a matriz, né? A sede, assim, original do Teatralizando. Ele Tem que começou... trazer pra Pelotas já? eu tô pensando, assim, talvez até com um grupo, mas enfim, muitas coisas acontecem com a faculdade também, alguns outros projetos, e aí acaba que eu... Até que, tipo, eu não tenho até muito tempo pra eles lá, né? Mas, enfim... Mas eles são o meu xodó, assim, sabe? Hoje com o grupo, do jeito que a gente tá estruturado também, a gente já tem mais ou menos já tá indo pro terceiro ano, mais ou menos. E mais ou menos ali em 2020, bem no finalzinho de 2023, ele teve que ir. E aí ele passou meio que com o grupo um pouco mais solto, assim, né? Porque a gente teve que fazer algumas adaptações, porque com ele formando, a gente não teria espaço, que no caso seria a própria Unipamp que a gente usava. Sim. E aí a gente falou assim, o que a gente pode fazer? Vamos fazer teatro de rua, vamos. E aí a gente ele foi pesquisando também, como ele não podia, né? E aí a gente começou a apresentar sempre na rua. Nossa, tipo, foi uma coisa assim, é uma experiência muito maluca, assim, sabe, apresentar na rua. Mas é muito interessante mesmo. Eu acho que deixa a pessoa o ator mais à vontade. Deixa à vontade, o pessoal que está passando interage. E também a ideia do Teatralizando ser um grupo comunitário, que é um grupo da comunidade feito pela comunidade para a comunidade, né? É um grupo muito bonito, assim, tipo, e muito rico, assim, nesse sentido, assim, dessa troca, assim, com o pessoal. E aí então eu comecei além de começar a ministrar as oficinas, eu começava a ministrar os ensaios também, né? Eu pegava esse texto, pegava essa coisa. Mas não podia atuar? E aí Ou atuava eu também? atuava também, mas aí eu juntava, mas aí tipo, um tempo eu fico de fora, agora eu vou atuar. Aí eu ficava me vendo de fora. Aí sempre tinha alguém pra, tipo, de assistência ali, sabe? Na assistência de direção. Então, só com esse grupo, assim, tipo, eu tive uma grande evolução de coisas que, tipo, eu não esperava. Tanto de ministrar oficinas, que a gente ministrava oficinas pra comunidade também, porque no caso o grupo não era um grupo fechado. Era um grupo que, tipo, a gente aceitava ali as inscrições, o pessoal vinha. Muitos integrantes. No início era bastante integrantes, assim, depois eles foram indo, porque às vezes as pessoas elas vão para experimentar mesmo, assim, né? Mas sempre tem as pessoas que sempre ficam, mas mesmo assim das pessoas que ficaram, tipo, tinha umas 20 e poucas pessoas, assim. E para um grupo de teatro eu acho isso muito grande para uma cidade de interior, né? Ah, sim. E eu vejo que, como Teatralizando, quando ele nasceu, eu vejo que só faltava a faísca, assim, porque tinha muita gente lá teatral, tem muitos artistas na cidade de Jaguarão. É uma cidade muito rica culturalmente falando, mas às vezes a gente tem que ter esse incentivo, assim, sabe? Tanto no incentivo cultural, né, no sentido de financeiro também, mas falta também essa pequena faísca, sabe? Que eu acho que foi esse grupo, assim. Quando esse grupo se criou, foi uma grande faísca que a gente descobriu vários artistas lá da cidade, que a gente não ia descobrir se não fosse o grupo. E também, a partir do grupo também, algumas pessoas passavam por ali, viam que o teatro não era o lugar que se encaixava culturalmente, e tá tudo bem. Que às vezes algumas pessoas se acharam na dança, e isso foi lindo de ver. Algumas pessoas se acharam
na música, e foi muito bonito também, a gente ia aplaudir, mas é um grupo que a gente vai lá e se conhece, é um grupo que a gente se conhece, se compartilha tudo, sabe? Pra mim era mais do que um grupo, no caso, porque a pessoa aqui era meio que uma família, assim, sabe? Eu já ia te dizer, porque eu sempre ouço falar, né, que o grupo de teatro é a nossa segunda família, né? É o grupo onde que tu, além de se conhecer os outros, tu acaba se conhecendo mais ainda, né? E aí, essa formação de se conhecer e se sentir protagonista do mundo e também da própria história, né, é uma coisa muito bonita. E eu acho que o teatro é muito bonito que proporciona isso, sabe? Que às vezes na vida cotidiana provavelmente não ia proporcionar se não fosse o próprio, enfim, o grupo. Mas, enfim, muitas coisas que passaram. Aí, continuando a história, passou-se um tempo, a gente começou a fazer esse teatro na rua. E aí teve um momento que a gente falou assim, tá, a gente não tem lugar para os ensaios, para as oficinas. Que fazer oficina na rua é legal, mas sempre, às vezes, acaba sendo desgastante, sabe? E aí o Rafael Odaro, que é o de grupo, ele meio que passou essa bola pra mim, enfim, pra continuar com o grupo. Aí eu falei assim, tem problema se eu continuar com o grupo aqui? Eu tenho uma outra colega minha que a gente junta, a gente administra aqui, a gente vai se compartilhando sempre as coisas. E aí ele falou assim, nossa, que bom que vocês vão continuar, porque ele tava com medo, né? Tipo, o grupo vai sair, vai acabar agora, né? E a gente tava com esse medo também, nossa, ele vai embora, tipo, era o nosso grande mestre, né, que tinha. Sim. E aí a gente pensou, nossa, agora o grupo vai acabar, e já tava todo mundo meio depressivo, assim, a gente fazia as oficinas, mas sabendo que tinha data de validade, assim, mais ou menos. E aí era um sentimento que era muito ruim, assim, pra gente. Aí teve que ter essa conversa com ele, sabe? E aí depois eu conversei com uma professora lá da minha antiga escola, onde que eu estudava, e a gente decidiu fazer uma parceria porque elas também estavam a fim de fazer um grupo de teatro que era da própria escola. Aí eu falei assim, na cidade a gente estuda teatralizando, que é o único grupo de teatro que tem na cidade, né? Por que não a gente fazer essa parceria e, tipo, a gente pegar alunos da rede também e da comunidade junto? Então, tipo, vai ser uma troca que vai ser rica, assim, entre todo mundo. Que a gente vai ter o local e eles vão ter meio que o público junto. Então, tipo, se casou muito bem o projeto, né? E aí a gente conversou com a diretora amou, a diretora Moema lá da Escola do Espírito Santo, ela, assim, é maravilhosa, ela sempre incentivou a cultura, assim, dentro da própria escola, fazendo intervalos culturais, assim, era maravilhoso, assim, na época que eu estudava também, eu tocava violão, assim, às vezes nos intervalos, cantava, às vezes até atuava também um pouco, me arriscava com uns poemas, uns troços. É musicista também, então? Musicista. Um pouco, eu arranho, assim, mas eu tenho vergonha de me apresentar, mas, tipo, na minha cidade eu já me apresentei em alguns bares também, uns horas assim, mas, tipo, eu adoro, assim, sabe, tocar mas assim teatro pra dentro. Também? É uma forma, sabe, é uma forma cênica, assim, sabe, pra se aprofundar também, é muito bonito, tipo, pra quem faz teatro, eu acho que sempre tem que ter alguma outra linguagem, sabe, o teatro ele basta, mas o teatro ele é feito de várias artes juntos, então, tipo, ter o teatro como base e se aprofundar em algumas outras áreas também eu acho muito bonito. É muito belo quando tu tem um ator em cena que ele tem algum compasso de dança, que ele tem o tempo, o ritmo de música, sabe? Tem a parte também até da própria cenografia, figuração também, que tem aquela coisa das artes visuais também. Então, sempre quando alguém se aprofunda... É um conjunto, né? É um conjunto, né? Tem aquele alicerce, né? Tem aquela base e vai se aprofundando em alguma outra parte. Que às vezes até o teatro ele não é somente para atores, né? Então, tipo, alguém se encontra na escrita, ou num figurino, numa cenografia, numa luz, num som. Então, eu acho isso que é muito bonito, assim, sabe? E isso tudo junto em cena também, nossa, é uma coisa que brilha o olho, assim, sabe? Volta a ser criança de novo olhando as coisas. Isso só em Jaguarão. É Jaguarão, né? Isso, Jaguarão. E aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas Aí então, o que acontece? No grupo, eu já tinha acabado de me formar e eu só continuava com essa coisa das oficinas e também ministrando o grupo, assim, junto, coordenando com essa professora e com uma outra depois que a gente se aliou, nós três, né? E também três pessoas é muito bom para uma coordenação, que sempre quando um não vai, não deixa outro na mão, sempre tem dois. Mas aí o que acontece? Eu pensei na coisa, nossa... eu gosto de teatro, eu gosto de dar as oficinas também. Eu poderia, né, começar a me formar
como talvez como professor, ou pelo menos ter essa base de um curso, uma graduação, né? E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu não sei se eu vou fazer. E aí eu já tinha feito o Enem, e eu estava começando um curso que chamava Cibersegurança, que era na Estácio que eu fazia, que eu já tinha feito curso de programação. Na minha cabeça eu ia ser um garoto de programa, ia estar aqui nos códigos, e eu me dava bem, era legal, só que não era uma coisa assim que me dava gana, sabe? Uma coisa que eu gostava, que eu via aquilo assim pro meu futuro, porque eu acho que eu via mais pela grana de trabalhar em casa, então tipo não era uma coisa assim que, vou querer. E aí as professoras assim, me provocavam um pouco, olha, eu acho que é legal tu fazer teatro. E aí o próprio Rafael Odário também falou assim, em Pelotas tem teatro, vai fazer teatro, não quer fazer teatro? Aí eu não sei, aí era sempre aquela coisa, porque se fosse na minha própria cidade era uma coisa tranquila, aí tipo tem aquele lance de se mudar, né, tem aquela início de carreira estudantil, né, não sou da cidade e tal, vou ter que ir pra lá, e aí como é que eu vou manter, e aí tipo era sempre aquela monte de dúvidas, né, também. E aí eu falei assim, tá, quando sair SISU, ProUni, essas coisas, eu vou me inscrever. E aí tá, botei ali a primeira opção teatro e a segunda eu pensei, se caso não der certo, eu vou botar música, né? Aí eu botei música ali. Mas eu era uma criança muito sonhadora porque tinha muita coisa, porque tipo, uma coisa que eu queria muito fazer era música, também, música sempre me acompanhou. Teatro também, só que quando eu era criança eu não sabia que tinha curso de teatro também, tipo, de faculdade mesmo. E também veterinário. Eu amava veterinário, não sei porquê. Não, até hoje, sim, é uma coisa que eu gosto muito, assim. Mas aí eu fiquei nessa confusão, vou ficar só nas artes, então. Vou ali botar ali teatro e música ali. E aí deu um pouco mais pra frente o tempo, e aí eu passei em teatro. Aí tá, vou contar pra mãe. Vou contar pra mãe, passei em teatro. E aí ela, animado, gostou, nossa, que bonito e tudo mais. É bom ter o apoio, É né? bom ter o apoio, ainda mais da família. E a minha família, assim, tipo, é formada por muitos artistas, assim, sabe? É muito legal. Então tá no sangue já. Não é uma coisa que é muito interessante, que, tipo, depois que eu passei em teatro, eu fiquei refletindo, assim, muito tempo, porque eu pensei, nossa, mas, tipo, por que eu tava tanto medo? Minha família inteira é artista, praticamente, tipo... Eu tenho um tio que ele toca trompete, tenho a minha tia, que é escritora, ela é de Capão do Leão, assim. Minha mãe é dançarina, meu Dinda é dançarina, é bailarino profissional lá em São Paulo. Então, tipo, outras pessoas também na minha família que eu... Agora eu não vou lembrar, deu um branco, mas, tipo, tem muitas pessoas que, tipo, ou tocavam, ou escreviam, são todas as artes, assim, sabe? Só que algumas pessoas não continuaram, assim. E aí eu pensei, nossa, mas agora eu vou continuar isso então. E aí eu passei, contei pra mãe, contei pra essa minha tia também, ela é moradora aqui do Capão do Leão, e ela falou assim, olha, faz o seguinte, continua a inscrição, continua tudo e vem pra cá, pra Capão. E vai estudar e depois tu vê se tu consegue ir pro Pelotas ali e continua. E aí foi isso, sabe? Aí eu entrei no curso, eu me encantei, assim, sabe? É um curso que eu me encanto até hoje pela quantidade de coisas que a gente tem e por ser ainda um curso de licenciatura também. Eu acho que dá mais base, assim, pra gente, sabe? Tem alguns cursos que a gente pensa no bacharelado, tipo, principalmente de teatro, assim, e tem alguma... Não é rixa, mas é que, tipo, tem aquela coisa, tipo, que a gente tem umas cadeiras que são mais específicas para determinadas áreas, mas em questão a gente tem a própria prática da pedagogia, né? E também para mim isso casa porque eu gostaria também de continuar a me aprofundar nessa parte da pedagogia também. Então, em vez de acabar o curso de teatro, depois eu vou pedagogia, tipo, eu já consegui já casar os dois juntos, sabe? Então, eu acho isso muito, muito legal. E também vai casar comigo justamente com o grupo também, que eu ainda administro o grupo ali, eu coordeno ali junto com as professoras, ainda dou as oficinas, faço os ensaios ali também. Aqui ou em Jaguarão? Em Jaguarão. Aqui Tem que te locomover até lá. Vou todos os sábados assim pra lá, e aí eu faço lá as oficinas, agora a gente tá começando a parte dos ensaios, tem alguns projetos que a gente tem também, que a gente já passou já em 2 editais lá da cidade também, com a minha coordenação junto com as professoras. Então a gente está sempre buscando assim, sempre se aprimorar cada vez mais, assim, sabe? Tanto na parte dos editais também, quanto contatos que a gente tem para lá, tanto para a cidade quanto para cá em Pelotas também. Então, para sempre, enfim, profissionalizar cada vez mais o grupo para, quem sabe, virar uma companhia, assim, sabe? Da própria cidade.
E também com a minha própria formação, indo pra lá, eu consigo, enfim, dar mais, dar mais base, assim, pro pessoal, pro próprio grupo. E também continuar tendo mais tempo também pro grupo, né? Que às vezes só o sábado pra mim não basta muitas vezes. É pouco tempo, né? É pouco tempo, um dia da semana, mas é um dia da semana que a gente faz muita coisa, assim, sabe? O pessoal ama o grupo, assim, eu também bastante. E sempre quando alguém vai, assim, sempre lembra do grupo. Eu acho isso muito bonitinho, sabe? Por ter até uma cidade pequena também, às vezes um colega chama outro colega, e aí tem aquela coisa do amigo, ai, vamos lá, ou tipo, um amigo não quer ir sozinho, né, pra ficar com vergonha. Mas eu acho isso muito legal, sabe? Já pensou em trazer o grupo para Pelotas, então? Já pensei. Inclusive eu quero muito fazer um passeio com eles aqui pelos teatros e conhecer alguns outros grupos quando tiver apresentações também. Sim. Mas é só por questão de organização, porque muitos deles eles estão vinculados à própria escola lá. Então, tipo, é o horário de escola deles, às vezes é um horário de apresentação de cá também. E às vezes algumas apresentações aqui são de noite, também alguns deles são menor de idade, aí tem que ter a coisa da autorização também. E aí, enfim, entre outras coisas que acontecem, mas a maioria do problema, a maioria dos problemas é só em questão de horário. Então, a parte do horário assim mesmo para trazer eles para cá é meio difícil. Por conta de ter outra cidade também, né? São 2 horas de viagem para cá e aí fica meio pesado também. Mas é sempre possível, é só questão de a gente pegar, a gente ter um horário realmente para fazer e é isso. Porque quando o horário que a gente tem para vir para cá para pegar algumas apresentações é alguns ensaios que a gente mata lá, né? Aí tem aquela coisa daquela escolha. É. Mas enfim, com certeza, agora pro final do ano também já tô tentando planejar assim com as professoras pra gente tentar vir trazer pra eles, pelo menos ver alguma peça assim, sabe? Que as peças do nosso curso ali da UFPEL, a maioria das montagens, encenações, que a gente tem as cadeiras de encenações e montagem ali, são todas abertas ao público. E aí só que a gente tem pessoas que vê que são, a maioria do público realmente que a gente tem ali é do próprio, da própria faculdade, do próprio curso também, e também alguns familiares, né? Só que às vezes alguns horários não causam muito bem, mas a própria comunidade não sabe que, tipo, pode Tem que entrar. divulgar. Até se tu quiser fazer uma divulgação aqui, sobre qualquer pessoa poder ir lá pra ver, assistir. Sim, claro, tipo, o curso de teatro do FPEL na semana das montagens dela, o curso ele sempre divulga a parte das montagens e tem os horários ali e tudo mais, tem a parte das próprias senhas também, mas não quero dizer que, tipo, não vá nenhuma pessoa da comunidade, as pessoas até vão, mas tem poucas pessoas da própria comunidade em si. Aí quem lota mais a parte do público é o próprio curso e também alguns parentes, alguns familiares também. Que isso é maravilhoso, é sempre bom ter público, mas é bom ter essa troca, né, entre a comunidade e a própria universidade, né. Então, tipo, a comunidade é sempre bem-vinda para assistir assim as peças, é muito bonito, tipo, ter essa troca, porque se tu parar pra pensar, é quase meio que como se fosse um festival, porque é uma semana inteira, assim, sabe, de montagem, de encenação, e não só do próprio curso de teatro, tem um curso de dança também. Então, tipo, um é numa semana e um é na outra, sabe? Então, tipo, tem várias apresentações, assim, tipo, essas semanas inteiras. Então, tipo, é um entretenimento muito, assim, de prato cheio, assim, praticamente. É bem legal. Qual é a peça que mais te marcou? A peça de teatro que mais te marcou? Mais me marcou? Ou o personagem da peça? Ai, gente... Olha... Eu tô com uma memória muito recente por ser, tipo, muito incrível, assim, sabe? Mas uma que mais me marcou no momento, mas... é que essa pergunta é muito difícil. Mas uma que mais me marcou no momento agora, que eu tenho uma lembrança muito boa, é o Alto da Compadecida, que a gente fez lá na própria faculdade. E, enfim, ela me marcou muito por conta que eu fiz um trabalho quase muito impossível, assim, que eu peguei a peça, tipo, as pessoas estavam ensaiando desde maio, a gente apresentou ali julho, agosto, mais ou menos. Não, acho que foi agosto. Ih, esqueci a data. Tá, foi agosto, mais ou menos. Só que o pessoal estava ensaiando mais ou menos desde maio, enfim, desde o início do semestre. E aí eu peguei, assim, por convite, por conta de algumas complicações que aconteceu, eu peguei a peça 2 semanas antes, assim, da estreia. E aí eu fiquei, tá bem. E aí era um personagem que tinha muita fala, são 3 atos, aí tipo, ele tava no primeiro ato e no segundo ato ele quase não saía de cena. Ele só fazia algumas trocas assim. E aí pra mim foi um trabalho que eu peguei que, enfim, mais me deu trabalho, que uma coisa que mais me marcou realmente, assim, sabe? Por conta, enfim, a madrugada inteira, assim, vendo texto, vendo comigo mesmo também. E
Qual foi teu personagem? O meu personagem era o Padre João. Ah, o Padre João. O Padre João da peça. E aí era muito texto também, eu fiquei, meu Deus, tá, eu vou escrever o texto na mão. Escrevi o texto na mão, passava, deitava no chão, olhava pro teto. Aqui, não, tá, é isso. Aí eu olhava aqui, treinava com uma colega minha também, que a gente tava, às vezes ficava em chamada, e aí eu treinava com ela algumas falas, e de vez em quando eu pegava do Padre João, então algumas falas eu já sabia, assim, decorada, sabe? Só que, enfim, tinha outros atos também que ele aparecia, tinha aquela coisa da marcação, então tem, tipo... Tem a técnica da visualização, né? Sim. Fica visualizando ali. Isso, era mais ou menos isso que eu tava fazendo. E também, tipo, escrever à mão é muito poderoso. Tipo, por mais que seja muito texto, assim, tipo, é um trabalho que tu vai fazer, porque a metade da memorização que tu for fazer escrever na mão, tipo, a metade já foi, sabe? É. Tu já fazendo aqui, e aí, tipo, uma coisa que eu fazia, assim, que eu aprendi com uma professora minha, é aqui escrever, pronto, escrever o que eu lembro, escreve uma parte ali, deita, olha pro chão um pouco, olha pro teto um pouco, fica aqui um pouco, tá, beleza, lembrei. Aí tá, vai lá e escreve mais um pouco. Técnica já na parte da própria atuação mesmo, assim. E aí, tipo, isso salva muito, assim, sabe? A própria escrita, assim, tipo, ela já ativa, né, a parte da memorização a parte da memória no cérebro, né? Então, isso é um segredinho ali muito poderoso, assim. Mas, enfim, até para próprias aulas também. Então, isso já eu tinha pegado, assim, não, eu vou escrever isso à mão, porque agora que eu aceitei, pô, já tenho 2 semanas, tenho 4 ensaios para fazer isso. E aí eu falei assim, eu vou. E aí foi. Mas, essa foi uma das que mais me marcou, assim mesmo. Mas por conta até da festividade também, a própria peça Sim. É muito boa, assim, é uma obra brasileira muito poderosa, assim, ela é muito atemporal, assim, eu acho, sabe? Muito, muito incrível. A gente teve também a presença da Roberta Rodrigues também na plateia. E, nossa, foi uma peça que me marcou muito porque tinha essa especulação, né? Tinha esse boato. Eu acho que a Roberta Rodrigues vai vir ver, né? A gente, será? Ela tá gravando, né? O África ali no Porto, né? E a nossa faculdade fica no Porto. E aí foi no último dia foi nos últimos dias que ela tava gravando o filme. E aí acabou assim o filme. E aí a nossa peça tava pro outro dia e foi exatamente no dia que tinha acabado por lá. Então meio que era um dia de folga dela. E aí, tranquilo, a gente, não vai, né, não vai. Nossa, no momento que eu entro em cena, tem umas cortinas assim por Sim. trás, eu abro a cortina, eu entro assim, eu dou uma olhada de lado assim, na visão periférica, a primeira pessoa que eu enxergo é ela, assim, sabe, sentadinha no chão, perto da ribalta, assim, de luzes, né. Aí eu fico, putz, tá, deixa eu controlar minha respiração aqui. Aí eu voltei pra minha fala, mas tipo, por um segundo, assim, eu perdi a linha do personagem aqui, sabe, eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Ela tá ali mesmo. É uma emoção, né, pra você. É uma emoção porque, tipo, são pessoas que tu olha e eles são, tipo, cara, são artistas nacionais, são pessoas que eles vão estar fazendo na faculdade, né, tipo, de teatro, vendo uma montagem, sabe? Então eu acho que foi muito legal, assim. A gente lotou a gente fez 3 sessões, a gente lotou quase todas elas, assim, juntando as pessoas, deu umas 400 pessoas, mais ou menos, por aí, assim, sabe? Mais a presença da Roberta Rodrigues, assim, tipo, pra mim foi... Eu acho que é uma coisa que tá mais me marcando, assim, sabe, no momento. E... É um gás, né? É um gás, é uma coisa que... Bah, eu fico... Dá um quentinho no coração lembrando, sabe, agora. Mas é muito, muito bonito, assim. E também o próprio trabalho que eu tinha, tipo, de madrugada, de noite, de dia, olhando o texto, passando comigo mesmo. Mas, foi um trabalho muito bonito e além de marcar bastante. E a tua entrada pro cinema, como é que foi? Olha, no próprio curso a gente tem a possibilidade de fazer alguns testes de elenco, né? Para parte de alguns curtas que tem da própria faculdade de cinema. E aí a faculdade de cinema eles escrevem um projeto do curta, enfim, fazem uma seleção de elenco ali, né? E a gente pode fazer alguns testes, tanto tem testes para curta de vários minutos, né? Tem teste para curta de 1 minuto, 5, 10, tem alguns TCCs também. E aí... mais ou menos ali por volta do meu segundo semestre, né? Eu já tinha ouvido falar do primeiro semestre, mas eu pensei, nossa, o audiovisual, né? Tá, né? Pra mim é uma coisa, tipo, viva, assim mesmo. É o teatro, eu vou ficar aqui, né? Mas quem faz teatro é mais fácil de fazer cinema. Do que o contrário, do que né? o contrário de quem faz cinema fazer teatro. Tem essa coisa também, mas ao mesmo tempo tem algumas práticas de facilidade de trabalhar com um com o outro. Tem gente que começa no teatro e tem mais... prática com o cinema. Aí tem gente que tipo, já tá no cinema e não gosta muito do próprio teatro, ou enfim. Mas tem uma série de questões, como propriamente da direção, o elenco, a própria dramaturgia em si.
Mas... Porque o teatro tu não pode errar e gravar de novo, tu tem que improvisar Então, exatamente. e tem que encaixar ali. Teatro não tem pause, né? Não tem corta. O cinema Mas, corta e vai ter e vários aí, takes. é muita coisa, assim, tipo, é muita de personificar, assim, mas não que no próprio cinema a gente não personifique, sabe, o próprio personagem, né, a representação, assim, mas eu acho que, tipo, ali no meu segundo semestre, com a minha cabeça cheia de preconceitos, né, eu pensei, não, eu não vou fazer. Porque eu pensei, tá, eu vou ter vergonha, porque, enfim, se eu fizer uma vez, vai estar sempre gravado, eu não vou ter como fazer de novo. No teatro tu pode ter um improviso, tu pode ter aquela questão enfim, sublinhar por cima do personagem, trazer um pouco de si também. Não que no cinema tu não consiga, mas tu pode refazer aquilo. Então, tipo, é uma efemeridade muito bonita. E aí eu pensei, tipo, tá, eu vou fazer a primeira vez ali algum curso, mas, tipo, vai estar sempre assim. Se você estiver bem, se eu estiver mal, vai estar sempre assim, sabe? Mas aí eu fiz e eu gostei muito, assim. Foi o meu primeiro curta que eu fiz ali na faculdade, foi o Rolê. Era um curta, assim, mais ou menos de 10 a 5 minutos, mais ou menos, que teve alguns cortes também. E aí, a primeira vez ali que eu fiz, tipo, num curto da faculdade de cinema, assim, eu achei muito legal. Sempre assim, tá, essa pode ser uma opção muito legal. E eu já tinha feito um curta lá na cidade de Jaguarão, no Unipampa, no curso de Política e Produção Cultural lá. Só que eu nunca vi o resultado dela. Tipo, foi um curta que eu gravei e eles nunca acabaram. Então não foi um processo que eu continuei assim, sabe? Não conseguiu ver Não consegui o teu ver... próprio trabalho. Isso, eu não consegui ver o meu próprio trabalho, a gente não teve uma preparação de elenco, todo esse cuidado que a própria faculdade de cinema agora tem, sabe? E essa coisa da preparação de elenco também é uma coisa nova também, eu acho. Que tem todo esse... A pessoa que, tipo, a direção que já escreve, já preparando, assim, essa base, assim, para ter uma preparação de elenco também, eu acho que isso é muito importante também para a vida da carreira do ator também, sabe? Porque às vezes a gente pode pegar por mais que a gente pegue experiência, tem muitas coisas assim, mas é sempre bom ter alguém ali como base contigo ali para preparar, ter algum jogo, ter alguma, calma, tua energia tá baixando, vamos lá, tipo, não é bem assim que o personagem estava antes, vamos continuar. E que normalmente a gente não vai de base linear, né? Às vezes a gente pode começar de trás para frente, ou do meio do início o fim, ou começa do meio, ou do início no caso, e vai no fim, depois pro meio. Sim. Isso não é uma coisa linear. Então é uma coisa que, tipo, é sempre bom ter um outro ponto de vista, sabe? Eu acho isso muito legal. E aí tá, eu continuei ali do rolê, falei assim, nossa, tem uma possibilidade para eu começar a fazer alguns outros testes. Isso é bom saber pra carreira, pra quem quiser ter uma experiência, porque pode ser uma experiência que tu quer ou não, mas é uma experiência que eu acho que é válida todo mundo passar, sabe? Quem quer seguir a parte da carreira do ator e atriz. Eu acho isso muito legal pra tu ter base. E é sempre bom tu saber o que tu não quer, que tu não gosta. Tipo, tu não vai saber se tu não gosta de brócolis, se tu não comer brócolis, entendeu? E é tipo, Sim. essa questão, assim. Mas tu vai indo pra essa parte do audiovisual, e mesmo que tu vai negando um pouquinho, tu gosta, sabe? E aí, tipo, tu nunca deixa de fazer o teatro, sabe? Porque eu acho que o teatro, ele carrega esse repertório, essa base que tu tem, ela vai refletir tudo lá no cinema, sabe? Por mais que o cinema seja um outro tipo de atuação, uma atuação do audiovisual, sabe? Mas eu acho que todo ator que faz audiovisual não poderia deixar de fazer teatro, e quem faz teatro eu acho que poderia também sempre fazer um pouquinho do audiovisual, sabe? É uma coisa... São universos paralelos, mas que eles sempre se equilibram, assim. E é sempre bom ter uma base tanto de um de outro. E aí, enfim, depois eu fui partindo para outros curtas. Aí depois outro que eu fiz, que era o Enquanto o Arroz Fica Pronto. É um curta de terceiro semestre do pessoal da Faculdade de Cinema. Fiz o Limiar também, que é um piloto de série, que é o pessoal do quinto semestre. Agora o pessoal Esses ficaram só na faculdade ali? Isso. Esses projetos, eles ficam mais pela parte da faculdade. Eles sempre fazem também, assim como o teatro a gente faz a mostra de peças, de montagens, o curso de cinema eles fazem a mostra de curtas. Sim. E aí é sempre ali eu esqueci o nome da rua, mas eu acho que, creio eu que é na Alberto Rosa, ali no Cine UFPEL. Eles sempre divulgam, assim, é sempre legal ali acompanhar tanto o grupo, o Instagram do Teatro UFPEL quanto do Cinema UFPEL. Sempre eles vão divulgar ali algumas bases enfim, as datas ali, né? Eles vão colocar sempre quando tem ali alguns cursos, tem cursos de animação, tem alguns longas que não necessariamente é da faculdade, tipo alguns outros filmes que estão passando pelo Brasil, assim, que eles conseguem colocar.
pelo menos eu frequentava muito o Festival de Cinema de Gramado. E eu sempre via, só tem um filme pelotense da minha cidade. Viu? E ia muito pra lá, a faculdade levava muitos filmes. Sim. Não sei se agora, esse ano não participei. Tem muitos curtas que também, tipo, tanto da própria FPEL, que eles vão para outros festivais, assim. E é por isso que, tipo, eles passam um processo que eles ficam um pouco, né, eles saem um pouco da própria rede social também, essas coisas. E eles vão fazer uma volta em festivais, assim, vão atrás, ou até, enfim, de próprios editais também ganhar alguma coisa. Mas é sempre bom eles passarem também, enfim, tanto da própria experiência deles como estudantes, para passarem em alguns festivais, mas também pra própria divulgação depois, né? Imagina divulgar um curta que tu tem, nossa, passei em festival, fui nomeado, teve premiação, sabe? É um outro peso que dá pros curtas. Sim. E também até pros próprios pilotos de série, algumas séries que continuam, algumas séries que não continuam também, mas enfim, são essas coisas assim que tipo que eles deixam um pouco mais baixo, mas todas as vezes eles sempre, quando tiverem as mostras de curtas, eles colocam pra lá pra todos os alunos do FPEL, enfim, verem. Mas é sempre bom, assim, é sempre interessante, tanto o pessoal do teatro, enfim, do próprio cinema, até o próprio pessoal da comunidade assistir, assim, é bem bonito, assim. E o que te chama mais atenção? O teatro ou o cinema ou ambos? Eu acho que é uma escolha difícil, e foi uma pergunta muito difícil também, mas, assim, ambos me chamam a atenção, mas por questões diferentes. O teatro por conta de eu acho que o teatro, assim, como por falta de não ter pausa também, e tu faz um estudo muito anterior, assim, né? Tem aquela coisa do universo anterior do personagem, tem a própria dramaturgia, tem as relações, o que o personagem faz, o que ele não faz, enfim, toda essa questão da história. E eu acho que ele carrega mais história é um trabalho mais do ator em si, sabe? É uma coisa que depende do ator, depende da relação ali também entre eles, a própria direção. Então é uma coisa que é mais viva, assim, entre outras palavras, assim, eu posso estar sendo meio pejorativo, mas já na questão do audiovisual, como tem aquela questão do áudio, tem a questão da própria câmera também, então tu não tem essa relação muito mais... me escapou a palavra, eu tinha a palavra perfeita agora. Mas é essa questão de tu, enfim, tá sempre parando, tu estuda um pouco do personagem em si, mas tu tá mais dependente da própria câmera também, da locação, é uma equipe enorme que tá por trás, assim, que é interessante, tu tem a equipe, tu conversa com muitas pessoas, tu conhece muitas pessoas diferentes, assim, é legal. Mas é uma coisa mais mecânica, né, então... e aí no teatro tem uma coisa mais que é o do vivo, assim, né, o aqui e agora, né, a efemeridade que tem. Então eu acho que eu não trocaria tanto um nem outro, assim, sabe? Eu acho que se eu pudesse continuar, assim, em questão de carreira mesmo, eu poderia seguir com os dois. Dá pra unir, sim, mesmo, assim. Tranquilo. Mas eu comecei no teatro, passei minha vida inteira, assim, no teatro, mas aí depois que o audiovisual começou a me chamar a atenção, eu falei assim, não, vou começar a partir daqui também, porque é um outro estilo de atuação e eu me interesso, assim, sabe? E em questão, assim, por ramo teatral e também do cinema, assim, eu me interesso por todas as áreas, mas uma do teatro que me chama mais atenção é propriamente da direção. E eu sempre comecei, assim, desde um pouco antes eu comecei na direção, assim, né, tipo, com oficinas também, administrando alguns ensaios. Eu sempre gostei da parte da direção. Mas aí a atuação eu sabia atuar, mas aí eu começava a fazer poucas coisas, assim, pouco esforço. Mas... Aí depois que eu comecei a atuar, eu continuei. Aí eu fui continuando, atuei e foi. E aí depois da parte do cinema, né, no audiovisual, eu falei assim, tá, não vou fazer pra testar. Aí eu fui, aí eu continuei, sabe? E aí são coisas assim que vão me chamando a atenção e que eu levo pra frente. Claro. Dá pra unir, dá pra fazer unir, teatro sim. E cinema, só ter o tempo disponível. Ah, com certeza, isso de tempo, nossa, agora tocou num tópico muito sensível. Porque tempo, né, é uma coisa. Mas é porque eu acho que coisas que mais sugam, assim, o tempo, de modo de dizer mesmo assim, é propriamente da própria faculdade, sabe?
E eu acho que não vale a pena quando tu tá seguindo, assim, na própria... Tu tá conseguindo alguns projetos de teatro, tu consegue seguir alguns projetos do audiovisual. Eu acho que não vale a pena, assim, tu dar uma pausa na própria faculdade, ou, tipo, trancar algumas cadeiras, porque, tipo, é ali que tu te aprimora mais, sabe? Por mais que tu vai se aprimorar na própria vivência, tu vai saber fazendo, assim, é ali que tu estuda, que tu tem mais base, tu tem mais referências, tu tem essa coisa do estudo, assim mesmo, sabe? E, às vezes, tipo, não vale a pena tu parar assim, tipo, não, vou seguir essa parte porque tá dando certo. Mas eu acho que aí que tu estuda mais, sabe? É aí que te dá mais interesse, que tu vê na prática aquilo que tu tava estudando, sabe? É aquilo que tu põe em prática, aquilo que tu tava treinando. Então eu acho que isso é uma coisa assim que não pode parar, sabe? E aí, por mais que a faculdade tire muito tempo, assim, tipo, é uma coisa que é ali que tu tem, que é a tua linha de formação, sabe? Aqui, tipo, aqui tá a faculdade, sim, aqui, tipo, pode ser faculdade, companhia, tô colocando faculdade como exemplo mesmo. Mas aqui que tu tem ali onde que tu estuda, né? Onde que tu faz o teu estudo ali sozinho, ou em grupo, essa parte que tu tem, essa linha. E aqui tu tem os teus projetos, sabe? Eu acho que não dá pra largar um projeto por um estudo, eu acho que não é que vale a pena, mas é por conta que... É de tudo isso que eu falei, sabe? Tem muito mais prós do que contras tu gastar aquele tempo nos estudos, assim. E aí tem esse projeto pra cá, esse projeto pra lá, tu vai, administra o tempo, é forte, é difícil, mas às vezes tipo, é um trabalho que tu vai ver que vai dar um resultado muito melhor pra frente, sabe? Às vezes tu tá nessa linha de atuação e aí tipo, tô indo lá pra frente, surgiu um outro trabalho, ainda tu tá nessa linha de atuação porque tu não estudou, e aí tu vai mais pra frente, assim. E aí, eu acho que é isso, né? São coisas de degrau, assim. Tu estuda mais, tu tá cada vez melhor. Tipo, se tu perguntar, assim, pra um Celton Mello da vida, se tu pedir pra ele olhar uma peça de teatro dele de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele vai sentir vergonha. Ou ele vai olhar, tipo, nossa, eu tava atuando assim, tá bem diferente. Mas tudo tem um começo, Mas né? tudo tem um começo, que aí tu vai sempre... evoluindo gradativamente. Gradativamente, exatamente. Eu quero que tu fale pra nós da grande obra cinematográfica do Nando Ramos, que é o Vó África, que eu sei que você também fez uma participação boa no filme. Como é que foi? Como surgiu o convite? O que você sentiu de participar? Porque é uma grande obra cinematográfica, né? Pois é um longa-metragem. É um longa-metragem muito, muito bonito, assim. Eu não tive contato, enfim, com a parte do próprio roteiro, assim, mas eu tive contato com outras pessoas que participaram, sabe? Então, assim, sobre a obra em si mesmo, eu não consigo falar muito sobre por não ter, enfim, essas informações. Mas surgiu, enfim, próprios convites também, e também eu mandei o portfólio também, essas coisas assim que acontecem. E aí eles foram só marcando a parte de alguns dias, assim, sobre alguns convites, e aí a parte que eu tava fazendo mais era da figuração, mas aí eu fico pensando, não é grande coisa, mas tipo, é uma coisa legal, assim, sabe? Porque é essa linha, sabe, que eu fico pesquisando, igual eu falei, tipo, enfim, de aprofundar em todas as áreas, assim, sabe? Às vezes tem gente que tu olha assim, não, mas a pessoa tá só fazendo figuração, mas tem gente que não sabe fazer figuração. Ou é tipo aquela questão de aparição mesmo, que a pessoa ou quer se aparecer, ou quer muito, enfim, ter alguma experiência, uma soma, assim, mas enfim, tem algumas coisas que tipo, tem várias pessoas que não pode fazer, tipo, no audiovisual como tem várias áreas, algumas áreas tipo não pode ultrapassar tipo uma outra coisa, sabe? Elas têm que se conversar e intercalar pra juntar tudo e fazer aquela obra, sabe? Mas é isso, aí eu fiz a parte da figuração e foi muito bonito, o lugar tava tipo muito bem caprichado, assim, em questão estética tá muito bonito, assim, ela se passa mais ou menos entre os anos 60, 70, mais ou menos, e... O bonde também. O bonde, sim, nossa, assim, foram coisas que eu olhei, só que quando eu entrei na parte do projeto, assim, eu olhei e já tava já tudo lindo, belo, assim, sabe, foi uma coisa que eu olhei e já tava com medo até das pessoas de encostarem nas coisas, assim, tava tudo bonitinho na parte do cenário, sabe? Foi uma coisa que eles transformaram o local
Nossa, assim, eu não consigo nem falar, assim, aproveitaram, acho que cada espaço ali, né? Pra cada fazer, espacinho, o bar ali, o bar, a escolinha. nossa, assim, foi muito legal. E também eu fiquei sabendo que, tipo, até a própria tinha o espaço eles transformavam em vários espaços. Tipo, Sim. tinha um espaço que era uma sala, e que aí depois virava um bar, e virava escola, e tipo, nossa, era uma coisa muito legal. E aí tu veio e eu pensei, nossa, deve ser um estúdio bem, como é que é? É bem grande, com várias salas, né? Mas não, tipo, é uma sala coringa, né? Que vai Eles iam adaptando, que vão né? adaptando, e eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho que foi... E é um trabalho muito legal, e, tipo, tinha muitas pessoas trabalhando lá também. Sim. Eu acho que foi um set que eu vi que eu acho que eu nunca vi tanta gente num lugar só. E até de figuração também, eu acho que eu nunca vi tanto figurante num lugar só também. E foi muito legal. Foi muito legal assim mesmo a parte da experiência. Com certeza eu ganhei um pouquinho de experiência também. Mesmo fazendo a parte da figuração, assim, sabe? Às vezes a gente recusa alguns trabalhos só por figuração, mas tipo... tem muito a agregar, sabe? Tipo, sim, é uma soma. É uma soma. Tipo, eu não vou desperdiçar uma figuração por não conhecer uma gente nova, por não trocar uma ideia com um contato novo, sabe? E a partir de algumas coisas que tu vai fazendo assim, além de ganhar experiência pessoal, tu ganha contatos, sabe? Assim, de pessoas. Eu acho que é uma coisa que tipo, a gente não pode deixar de julgar um trabalho assim, por qualquer dele que seja, em qualquer área que seja, em assistência, em figuração, por conta enfim, de estrelismo, né, mesmo, né? Ou Sim. de algum outro tipo de forma de falar isso. E o diretor também é uma pessoa muito calma, né? E muito tranquila, eu acho, para fazer as gravações ali. Eu participei, acho que 3 dias, né? A TV Com teve a oportunidade, né? De conversar o Universo Cultural a gente foi lá para os bastidores, fizemos imagens lá. Bonito demais lá. Nossa, assim, é muito... Bah, eu acho que a coisa que mais me marcou, assim, olhar visualmente é a questão, tipo, dos carros antigos, assim, que eles conseguiram... Os carros, o próprio Gondim, assim, as roupas, assim, foram bem legais, sabe? É uma coisa que, independente de qualquer época que tu tá, assim, é uma coisa que tu chega lá e tu já tá acreditando que tu tá nos anos 60, 70, sabe? Por mais que, tipo, eu nunca tenha vivido nos 60, 70, não vou saber como é que é a experiência, mas eles deram um gostinho, sabe, de como era naquela época também. Esse é o segredo dos filmes, né? Sim. Que a gente consegue voltar ao passado e ter, né, uma visão, ter uma ideia, né, como que eram. Exatamente, Bah. Eu quero que tu deixe uma mensagem final para quem está começando no teatro. O que tu diria? Olha... Não só no teatro, mas também no cinema, né? Quem quer ingressar nesse mundo lúdico. Eu acho que, enfim... Bom, pro mensagem... Nossa, é uma responsabilidade, uma mensagem final. É uma mensagem. Mas eu acho que tu diria para quem está começando? Para quem está começando e até por quem quer começar, não tem hora para começar. Independente de idade que tu tem, independente de por que tu tá passando, só começa, assim, sabe? Começa, assim. Eu tive meus medos também por começar também até, enfim, as próprias oficinas, as próprias administrações ali do grupo, e também de vir pra cá, pra faculdade também, mas é uma dica, começa assim, se tu tiver a oportunidade de começar, a própria oportunidade de começar quer dizer que já deu certo, sabe? Então, tipo, só começa, independente do que acontecer, independente de problemas que tu for fazer, problemas que vai ter, né, que vai ter que resolver no caso. Eu gosto muito de usar uma frase também, tanto no teatro, enfim, nas próprias criações, e quanto, tipo, pra minha vida pessoal, sabe? Quando tu tiver um porquê, todos os comos, pode ser vários comos, mas quando tu tiver um porquê, por que eu tô fazendo isso, ou porquê, onde que eu quero chegar com isso, como tu vai fazer isso, é aí que tá o teu trabalho. Mas se tu tiver um motivo por que tu vai fazer isso, é o teu fator central, é aquilo que vai te fazer levantar da cama e fazer o que tu quer fazer por fazer, sabe? Mas é isso, comece, sabe? Eu acho que se tu gosta, se tu quer se aprimorar no trabalho de atuação, pode ser tanto na parte da atuação, do teatro no geral, enfim, na escrita, na direção, em todas as áreas assim, que tu quiseres, assim, comecem. E também estudem muito, porque é um trabalho que, assim, ó, por mais que tenha muito trabalho vivo ali, que tem muito trabalho que é na própria prática, assim, tem que estudar bastante para estar preparado para muita coisa, assim, porque tem muita coisa que vai cobrar, tem muita coisa que vai dar errado, mas tem muita coisa mais que vai dar certo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. O Universo Cultural e a TV Com agradecem.
Sucesso na carreira. Obrigado. Obrigada aos telespectadores da TV Com Pelotas e na técnica com as imagens, Luiz Rogério.